cara, acho que o estadual do Rio tá ficando pequeno pro Flamengo. E uma armadilha, inclusive. Porque o Flamengo tá tão melhor que a turma que ele entra quase que com uma obrigação de ser o campeonato. E aí não é mais ganhar ou não ganhar o campeonato, é como ganhar o campeonato. E eu acho que é isso que importou realmente pro Felipe Luiz. E explica, por que tá pequeno? O Botafogo não estreou ainda em 2025 e não tem ligado pro estadual. Poderia bater de frente com o Flamengo, mas não tem se importado. O Vasco não é páreo para o Flamengo já há um bom tempo. E aquele Fluminense que na ideia de jogo encarava e muitas vezes superava o Flamengo, na ideia de jogo, da bola de pé em pé até chegar no cano, esse Fluminense não existe mais. O Fluminense de hoje, por mais que faça jogos emocionantes, foi emocionante a decisão, ele está em outra prateleira em relação ao Flamengo. Então, acho que o estadual era uma armadilha para o Flamengo, da qual ele saiu com louvor, inclusive. Ganhando e convencendo, mas essa é a opinião do apresentador. Eric Faria, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, boa tarde, Ramon, boa tarde, Lino, boa tarde para todo mundo. Daqui a pouco mais de uma semana, né, 2 semanas, a gente vai ter o Campeonato Brasileiro. E certamente na quinta e na sexta da semana que vem, aqui no Seleção, faremos enquetes, listas apontando favoritos para o Campeonato Brasileiro, perspectivas. E eu acho que os 3 campeões estaduais nesse fim de semana entram bem forte no Campeonato Brasileiro. Atlético, Inter e Flamengo. Não pelos títulos, mas pelo que demonstraram nas conquistas desses títulos. Antes do programa entrar no ar, eu estava falando com o Lino aqui. Acho que a Inter e Flamengo já vêm de um trabalho da temporada passada e o Atlético começou um novo trabalho com o Cuca esse ano e acho que começou muito bem. O Atlético só não foi campeão porque no jogo invicto, só não foi campeão invicto porque perdeu do América ali no jogo final, mas que já estava conquistado. O Inter foi campeão invicto no Sul. E o Flamengo só não foi campeão invicto porque no começo do campeonato, com o time de juniores, sub-20, ali mescladão, perdeu. Porque com o Felipe Luiz o time não perdeu. Então, mostra a força desses 3 times nesse início de temporada. Acho que os 3 justamente foram campeões e apresentaram o melhor nível de futebol nesse início de temporada aqui no Brasil. Pô, assina embaixo, falei dos times do Rio no Sul ainda, pensando em Série A, Grêmio e Juventude, estou muito abaixo do Inter. E aquela expectativa de como seria o Cruzeiro, cheio de contratações, se o Cruzeiro conseguiria encerrar a hegemonia do Galo no futebol mineiro, o Cruzeiro ainda não é um time, ainda não mostrou ser um time capaz disso. Pode ser que no Campeonato Brasileiro deslanche. Tudo bom, Lino? Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Tudo, Rizek, tudo bem, sim. Eric, Ramon, amigos. Essas projeções para Campeonato Brasileiro, elas sempre pegam a gente, né? Porque quando a gente transfere o recorte e cola do estadual para o brasileiro, normalmente a gente erra, né? Porque o parâmetro é diferente, estadual serve para preparação, para você embalar time. Sempre é merecido o campeão quando se trata de campeonato estadual, porque é aquele que se ajustou melhor às circunstâncias, mas é outra história. Eu acho que o Cruzeiro ainda vai vir forte, acho que o Botafogo vai vir forte, o time do Grêmio não é ruim, com alguns ajustes e com alguma sequência, vai conseguir fazer campeonato legal também. A perspectiva é muito boa para esse campeonato brasileiro. Os que vêm do Nordeste agora também estão vindo bem. A gente vai ter um campeonato muito legal. A projeção para o Brasileirão é duríssima, Isaac. Eu acho que a minha expectativa é de ser o maior brasileiro dos pontos corridos. Eu tô louco para falar isso. Acho que essa frase vai reverberar. Expectativa não é que vai ser, é expectativa. Porque eu não consigo ver grande distância assim, entre Flamengo, Palmeiras, o elenco do Botafogo, Internacional, o jogo do Cruzeiro, capacidade que o Bahia vai ter de coletar pontos dentro da competição, o Fortaleza, aí você tem o Ceará com rivalidade, o Vitória agora cai um pouquinho em conceito com essa final de campeonato baiano, mas está ali brigando. É só jogo duro, você viaja para Caxias do Sul para se incomodar. A atração que vai ser o Santos com o Neymar. Porque o Neymar vai voltar a jogar, e a atração que vai ser o Santos. O medo é só o calendário, né? Porque sim, a gente vai ter um Brasileirão partido, né? Por conta da Copa do Mundo de Clubes. Então, a gente não sabe como os clubes, os 4 do Mundial, vão voltar, né, para o brasileiro e como os que não vão para o Mundial vão conseguir evoluir nessa parada de meio de ano. Então, isso gera alguma apreensão assim, para essas projeções que a gente faz, né? Mas, de fato, a gente tem muito time bom esse ano no Brasil. Cara, já reparou que sempre tem um asterisco na nossa expectativa com o brasileiro? Ano passado era a Copa América.
9 rodadas com os desfalques que a Copa América provocaria. Esse ano é o Super Mundial. Todo ano tem um asterisco no Campeonato Brasileiro. Eu não falei daqueles times que dentro de casa lotam um estádio e tem uma diferença absurda. O São Paulo está nessa tocada, o Corinthians é um time dentro de casa também que você, né? Cara, é um campeonato difícil de você estabelecer cenário aqui. A hora que você fizer aquelas maluquices que você faz aqui, Zé, né, que o pessoal printa e depois diz que é a gente, aí printa de um, printa de outro só para pegar no pé da gente, a coisa vai pegar, cara. Cara, estadual do Rio de Janeiro, dominado pelo time titular do Flamengo. Como disse o Eric, o time titular do Flamengo não perdeu nenhum jogo e mais do que isso, sofreu pouquíssimos gols. O time titular do Flamengo sofreu 3 gols no ano. Sofreu no campeonato, né? Sofreu um do Flu, sofreu um do Vasco, sofreu um do Botafogo. É incrível. Do Botafogo na Supercopa. Na Supercopa, né? Perfeito, na Supercopa. Então, assim, foi um campeonato dominado pelo Flamengo do começo ao fim. E eu exagero ao dizer que aquele Fluminense, que era páreo para o Flamengo na ideia de jogo, porque no investimento nunca foi, mas na ideia de jogo, fazendo aquele time de pé em pé, com a bola chegar no cano, de pé em pé, aquele time não existe mais. E no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, hoje, com o Botafogo largando o campeonato, o Vasco na situação em que está não é de hoje, o Flamengo praticamente competiu contra ele mesmo. Então era aquela expectativa de que tem que ganhar por ser tão melhor, mas como vai ganhar? Vai ganhar de um jeito consistente, sólido, dando espetáculo? Eu acho que o Flamengo tinha uma armadilha nesse campeonato, da qual ele saiu com louvor. Concordo. Eu acho que, claro, quem faz os resultados são os jogadores em campo ali na hora que o bicho está pegando e está valendo. Mas o Felipe Luiz, né, a questão, como ele comanda, como ele consegue gerir esse elenco, deixar esse elenco ambicioso, não deixar o elenco cair em armadilhas como essas. Eu tenho certeza que o elenco e o Felipe Luiz sabem que o melhor time do estado do Rio de Janeiro, em questão de nomes, e se confirmou ontem com o título, é o Flamengo. E o Felipe deixa esse time ambicioso. Eu acho que é isso o mais curioso, né? Um cara que era jogador até pouco tempo, conseguiu transformar a ambição dele como jogador com técnico, né? Semifinal e final, para mim, o Flamengo não foi aquele Flamengo vistoso, espetáculo que a gente via em algumas partidas, principalmente no ano passado, né? Mas foi futebol tão sólido, Rizek, tão maduro, tão consciente, que, como eu falei aqui na abertura, eu escolhi o Bruno Henrique como o melhor jogador do campeonato. Mas eu poderia escolher o Pulgar, eu poderia escolher o Plata, eu poderia escolher o Léo Ortiz, eu poderia escolher o Wesley. Assim, o coletivo... Gerson, óbvio, como eu não posso esquecer do Gerson. O coletivo do Flamengo hoje, ele se sobrepõe a um jogador individualmente. E isso aí, pra mim, é sensacional. E, jogando pelo empate, a gente viu o Flamengo atacando muito mais do que o Fluminense. Eu vou te falar uma coisa, Rizek. Dos 4 jogos finais do Flamengo, né, as 2 semifinais contra o Vasco e as 2 finais contra o Fluminense, foram 3 vitórias e 1 empate. E eu achei que ontem o Flamengo fez o melhor jogo, quando não ganhou. Achei que ontem o nível de atuação do Flamengo foi melhor do que nos 2 jogos contra o Vasco e do que na quarta-feira contra o próprio Fluminense. Achei ontem o time controlou muito o jogo, ofereceu muito pouco a bola para o Fluminense. É óbvio que num clássico, um lance pode ser decisivo e mudar a história, como o Lino citou. Como esse que a gente está vendo, inclusive. O lance do Keno no fim do jogo, a gente vai ver daqui a pouco, né? Esse gol anulado. O gol anulado, na volta, teve o lance do Keno que o Rossi faz uma defesa. E aí poderia ir para o pênalti, enfim, mudar tudo que a gente está falando aqui hoje. Mas acho que o nível de atuação do Flamengo ontem foi melhor do que nos outros jogos das finais, minha opinião. Acho que o Flamengo ofereceu muito pouco para o adversário e criou muitas possibilidades para fazer 1, 2, 3 gols até na partida de ontem. Não fez por característica mesmo, eu acho, dos jogadores que atuam na frente hoje no Flamengo. Não são jogadores que têm muitos gols na carreira. O Plata, o Luiz Araújo. Também porque o VAR tirou esse gol do Flamengo, que vamos debater se foi bem tirado ou se foi um acerto. Fato é que era um gol de título, anulado, me parece que o Flamengo... Tá vendo o lance logo a seguir? Exato. É um lance que podia mudar a história. Volta meio desconcentrado e tem essa chance. E aí queria fazer um elogio ao Rossi. A bola vai pouco no gol do Flamengo. E quando vai, ele está concentrado, ele tá pronto. Eu acho que o Rossi é também um ponto positivo do Flamengo. Subestimado o Rossi. Cara, o Rossi hoje tem jogado mais com o pé que com a mão, né? É porque o Rizek fala que ele nunca ganha no quem é quem aqui. Eu fiquei pensando isso. A gente elogia pouco o Rossi, porque a bola vai tão pouco no gol dele. Mas quando ele vai, ele está sempre concentrado e pronto.
ele faz muita diferença na saída de jogo, né? Isso, é. Muita diferença. Ele tem jogado mais com o pé do que com a mão. Perfeito, é verdade. Mas quando a bola foi nele no lance capital, ele estava pronto para defender. Eu acho que ele é reflexo do amadurecimento do elenco do Flamengo, porque o Flamengo contratou muito. Nessa temporada não precisa contratar, o Flamengo chega com um elenco que vai amadurecendo, se adaptando, entendendo um pouco mais o funcionamento da equipe. Os dois jogadores que o Flamengo contratou esse ano, um estava no banco e o outro estava machucado. Sim. O Danilo machucado e o Juninho no banco, né? O time que jogou ontem a final é o time do ano passado. O Pulgar, cara, o que era o Pulgar na chegada dele, o que é o Pulgar hoje, vários jogadores. O Plata está amadurecendo também, chegando no nível que se imagina dele. O Arrascaeta voltou a jogar bola agora nesses 2 últimos jogos. Então, esse amadurecimento do elenco do Flamengo está fazendo diferença. Tem 2 jogadores desse time do... Essa cena é muito legal, né? Porque, assim, demais. É a junção das 2 maiores gerações da história do clube, né? Em termos de títulos, né? Você tem a geração do Zico, representada pelo próprio, e a grande geração de 2019 para cá, representada por 3 protagonistas ali, né? O Bruno Henrique, o Gerson e o Arrascaeta. Então, acho que ali houve uma comunhão de gerações vitoriosas. Mas o que eu ia falar é que 2 jogadores muito importantes desse time do Felipe, o Wesley e o Eric Pulgar, eles são muito mérito de um técnico que eu critiquei bastante na passagem pelo Flamengo, que foi o Sampaoli. O Sampaoli põe o Wesley para jogar, dá confiança, descobre ele, faz dele um lateral ofensivo, e o próprio Pulgar, que estava relegado quase que à dispensa, e o Sampaoli o traz de novo para o time titular, e a partir da passagem do Sampaoli pelo Flamengo, o Pulgar se torna o volante titular do Flamengo. Quer dizer que teve, então, 2 coisas aproveitável da passagem do Sampaoli. Sim, foi o técnico que talvez que eu critiquei e tudo, achei que o trabalho do Sampaoli não foi bom no Flamengo, mas acho que ele fez coisas boas também, né? E, no caso, as coisas boas que eu acho foram aproveitar esses 2 jogadores. Agora, com o Felipe, o Wesley tá um foguete. Ah, sim. Porque assim, o Wesley deslanchou, né? Deslanchou. Ele vira titular a partir do jogo contra o Corinthians, na estreia do Felipe Luiz, não sai mais do time, na semifinal da Copa do Brasil. Ele, o Léo Ortiz na zaga também. O Léo Ortiz na zaga também são escolhas que o Felipe fez naquele momento para o time titular. E assim, ontem me chama a atenção, Ramon, 34 do segundo tempo, os jogadores estavam mortos, o jogo foi 4 da tarde. Sim. O Wesley dando pique de uma área até outra. Assim, fisicamente, eu sei que ele é jovem, mas ele está sobrando fisicamente. E, cara, se ele continuar evoluindo nas questões técnicas, táticas, onde vai parar esse lateral? Olha, para mim, hoje, ele é titular da seleção. Tem que ser titular da seleção, na minha opinião, né? Porque a seleção, para mim, é você, obviamente, convocar os melhores, que o treinador acha, e aproveitar o momento de cada um deles. Eu acho hoje que o Wesley... Eu acho que até se o Danilo permanecesse na lista de convocação, tendo só o Arana como lateral, ele poderia fazer com o Danilo pela esquerda ali, até para aproveitar esse entrosamento, caso o Gerson continue no time. Enfim, ter o Gerson e o Wesley ali, trazer esse aproveitamento, essa confiança do Flamengo para a seleção. Porém, lá tem Bruno Guimarães, enfim, tem outros jogadores que podem desempenhar essa função. Mas hoje o Wesley, para mim, por tudo que ele vem desempenhando, desde que ele começou a jogar com o Felipe, ele tem que ser titular da seleção. Para mim, não tem outro. E ok. Embora até, quando a gente for mostrar aqui os minutos finais, ele está envolvido no lance que o Keno quase faz o gol. Mas o saldo da atuação dele é muito boa. Esses são os momentos, assim, cruciais do jogo, né? O Flamengo dominou a partida inteira, mas aí no fim vai ter um gol anulado do Plata, que faria justiça ao que a gente via no campo, mas o gol é anulado no VAR e eu acho que baixa a concentração do Flamengo, né? Ele sai de quase campeão a gol anulado no VAR. É que você sai de um estádio de euforia que é difícil você depois voltar, né? Rapidamente, sim, né? Exato. Sim. E aí, na volta, o Fluminense aproveita esse raro instante de desconcentração do Flamengo e vai ter esse lance que é o melhor lance que ele cria em todo o jogo, né? Aos 43 com o Keno. Tem um choque ali com o Wesley e o Rossi estava lá na única defesa que realmente ele precisou fazer em 90 minutos. Por isso que eu dou valor ao Rossi. A bola chega uma vez no gol dele, aos 43, e ele estava pronto para defender. Vai ter mais um gol anulado num incrível pique, numa incrível arrancada do Juninho. É incontestável. Aí é por impedimento. Aí é matéria objetiva, o VAR mostrou o impedimento, está impedido, não tem discussão. O do Plata é que houve bastante debate, né? Juninho teve 2 assistências anuladas. Agora, E aí o Fluminense vai ter uma última chance, que não é bem uma chance, assim, ele vai chegar na área, vai ter um escanteio que o juiz não marca a favor.
Só para mostrar como o Fluminense fez ainda alguma espuma até o Flamengo levantar o caneco. Agora, foi do Juninho o gol do título, né? Porque ele faz o segundo gol na quarta-feira, o jogo termina 2-1. E ontem foi 0-0. O gol do título foi do Juninho, né? Vamos avaliar a participação do Juninho nas finais, então. Foi muito boa. Foi muito boa? O cara é reserva, teve pouquinhos minutos. Entrou. Isso. Fez o segundo gol no jogo de quarta-feira, né? O jogo acabou 2-0, 2-1. Tava 2-0 quando ele fez o segundo gol, né? Ficou 2-0. Uhum. E aí no outro jogo ele entra, o jogo é 0-0, ele participa de 2 gols que foram anulados. Muito boa a participação dele. Assim, eu acho que ele vai muito com o que o Felipe Luiz prega, da questão do reserva, de quem está no banco, de entrar e potencializar o jogo, né? E ele consegue fazer isso. Eu tô contigo, Érico, também. Apesar de eu achar que ele ainda não deva ser titular, até por toda a votação. Outra discussão. Exatamente, é um outro contexto, já é outro debate. Mas ele entrou bem, movimentando, né? Veloz, rápido, né? Esse lance pra mim não é falta, desculpa, mas pra mim não é falta. Eu só faço um adendo. Ele foi muito bem entrando em jogos em que o Fluminense já estava precisando se abrir. Ontem, então, estava completamente desfigurado, já indo para o tudo ou nada o Fluminense. Eu queria ver um pouco mais o Juninho em condições normais de temperatura. Mas, inegavelmente, nesse contexto de sair do banco, sim, ele entrou muito bem. Mas esse é o contexto para o qual ele foi contratado, para ser a carta veloz do centro do ataque do Flamengo, quando o Flamengo tiver o Pedro. Né? O Juninho entra como uma outra possibilidade de jogo. Por isso que o Flamengo não contratou um jogador com a mesma característica do Pedro. Contratou um cara um pouco diferente. Acho até que ele podia ter recebido a oportunidade nesse segundo jogo. Ele cavou essa oportunidade quando ele faz o gol no jogo anterior. É que o funcionamento com o Plata parecia ser, né, mais adequado para um jogo onde o Fluminense vai ter que atacar, em que você precisa pressionar com velocidade, apesar de o Juninho também te dar isso, mas como o outro jogo começou assim, o Felipe manteve. Mas se começasse com o Juninho, teria nada de errado. Você já adiantou sua opinião. Você achou que o primeiro gol foi mal anulado? Você não viu falta? Sabe por quê, Rizek? Podem falar, porque o Juninho, ele se escora no Ignácio, e cai, e derruba. Mas se você pegar um lance de jogada de pivô, uma jogada de disputa assim, essa jogada acontece 97% das vezes. Isso é normal, é disputa por espaço. Eu acho que o árbitro tinha que ter dado essa falta ao Arleu no campo. Eu acho que o VAR não pode intervir e chamar o árbitro para essa falta. Ele estava bem posicionado, enfim. Eu não achei falta, achei um lance normal de jogo, mas... E aí a imagem que o VAR usou para anular. O VAR entendeu que a mão do Juninho na coxa do Ignácio tem ali... Essa mão faz o Ignácio cair. Foi esse o entendimento do VAR para apitar falta. O empurra, acho que consenso que não acontece nada. O VAR entendeu que essa mão na coxa do Juninho puxa o Ignácio e impede que ele possa seguir de pé. Você não fica com a impressão que essa mão na perna do Ignácio não é para ele já dar sequência na jogada? Que ele não se joga. Geralmente, quando um atacante está recebendo uma carga de um zagueiro que é mais forte do que ele se projeta para frente para tentar cavar a falta, né? Ele já cai com essa mão, pelo menos a minha interpretação olhando o lance ele já cai para levantar, não? Tanto que ele já cai rápido, olha só. Se a gente parar, ele vai cair já levantando. Não é uma mão que ele vai se jogar. Então, assim, é interpretação. Para mim, isso foi um lance normal de jogo e um gol mal anulado. Cara, eu não chamo de erro de arbitragem. Não é erro de arbitragem, porque você pode ter as duas interpretações olhando no VAR. Você percebe que o Juninho, quando cai, ele derruba o Ignácio, né? O Ignácio só cai porque o Juninho cai em cima dele. O Juninho não cai por causa do Ignácio. O Juninho está indo para trás e acaba se projetando sobre o defensor do Fluminense. Você pode marcar. Só que se o juiz não marcou dentro de campo, ele não interpretou, não era lance para VAR. Eu não chamo de lance de arbitragem. Também acho que não é falta. Acho que no calor do jogo esse tipo de lance é normal. O zagueiro deveria ter sustentado a jogada, não sustentou, a jogada seguiu. O árbitro interpretou da mesma maneira. Por que raios o VAR tem que entrar para fazer uma leitura que já foi feita pelo árbitro dentro de campo, num lance que é absolutamente interpretativo e duvidoso? Honestamente, acho que é muito mais um erro de procedimento, né, do que um erro de arbitragem. Eu acho que é um erro de arbitragem. Eu acho, porque em última instância, a palavra é do árbitro. Ele pode ir ao VAR e manter a posição dele que ele teve no campo. O VAR pode alucinar ele, falar 10 mil vezes no ouvido dele que foi falta, mas a última palavra vai ser sempre do árbitro. E como é um lance assim, ele escolheu anular o gol. Ele escolheu anular o gol, porque ele viu no campo
a interpretação de que foi um lance normal, um lance de choque, que acontece 10 vezes no jogo e que aconteceu nesse jogo 10, 20 vezes e ele deixou o jogo andar. O que mais me espantou na anulação do gol, ele indo ao VAR e anular o gol, foi porque lances iguais a esse ele deixou seguir o jogo. Esse é o meu ponto. Ele pôs a régua do jogo da arbitragem dele aqui. Aí no lance capital, ele manteve aqui. Aí o VAR chamou e ele baixou. Então, ele escolheu anular o gol. Então, para mim, discordando do meu amigo Lino, para mim é erro de arbitragem, é erro do árbitro que estava em campo. Porque ele ainda teve uma segunda chance de ir lá e manter a posição dele. E não manteve. Beleza, ele quis anular o gol. O Lino usou uma palavra que é o que me pega para falar sobre esse lance. O Lino usou um termo com o qual eu concordo, que é o lance é duvidoso. Eu entendo que a gente está complicando demais a utilização do VAR. VAR é simples. Ele existe para coibir erros claros, erros constrangedores. O impedimento, por exemplo, do segundo gol. Perfeito. Impedimento que ninguém O árbitro não deu no campo, o assistente não deu no campo, talvez sabendo que tem o VAR também, mas enfim, ele não deu no campo. Perfeito. O VAR foi lá e corrigiu. Esse gol aqui não pode ser validado. O pênalti que deram a favor do Palmeiras contra o São Paulo, 11 entre 10 pessoas que enxergam aquela imagem, isso aqui não é pênalti. Não, assim, o VAR tem que intervir ali para corrigir um erro claro. Nesse caso, eu vejo a imagem por vários ângulos, são muitos ângulos, a gente nem exibiu todos. E tem ângulo que parece falta, tem ângulo que parece que não é falta. A maior parte dos ângulos me sugerem que é lance normal também. Aí tem um ângulo que parece que é falta. Então eu vou ficar com a palavra do Lino. É um lance extremamente duvidoso, a imagem não é conclusiva e aí o VAR não tem que entrar. Se é um lance duvidoso, se você fica com dúvida vendo a imagem, aí o VAR não tem que entrar. Não é um lance conclusivo. O Eric tem razão numa coisa. Os árbitros precisam ter mais convicção do que eles veem, né? Ele viu, ele interpretou FIFA, dentro gente. de campo. O cara foi lá, Bruno olhou a Arleu imagem. É um árbitro da FIFA. E aí, sabe, se tem essa dúvida, se tem a interpretação, ele tem que ficar com a interpretação dele, não do cara que chamou ele para olhar a televisão. E essa anulação poderia ter custado o título, porque na volta o Flamengo que comemorou... Você imagina se acontece isso? Você imagina? O que ia acontecer no Maracanã, né? Perfeito, porque na volta o Flamengo se desliga um pouco do jogo, né? Ele comemorou o gol do título, na volta o Fluminense quase faz um gol. Seria uma discussão para mais de metro hoje, se a bola do Keno não entra. Para anos, né? Para anos. Para anos. Você sabe que eu não quero nem avançar nessa discussão, porque eu acho que o VAR deveria entrar nas questões objetivas, né? Aquele escanteio do Fluminense, uma última bola no final da partida, é uma injustiça absurda. Pô, mas se o VAR entrar em cada escanteio, cara, não mas tem jogo, é tão cara. rápido dar esse tipo de decisão, cara, porque se demora tanto para bater um tiro de meta ou um escanteio, que se o VAR diz assim, escanteio claro, o árbitro simplesmente aponta para escanteio, mas aí vai claro. mudar muito o jogo. Rizek, escanteio. Mas é uma questão objetiva, entendeu? Uma questão fática. A bola bateu no cara, foi para escanteio. Fácil de ver. Eu acho injusto você não dar um último escanteio para um time numa decisão no final de um jogo. Não decidiu nada, mas poderia. Mas aí você perde o dinamismo, cara, do jogo. Se o não VAR for ficar entrando em lance de escanteio... É esse o detalhe. Não perde, cara. O cara chuta, o goleiro desvia, o juiz não viu. Tá claro aqui. Isso aí... Isso tem que ser a famosa decisão minuto. O cara tem 30 segundos para decidir. Eu acho que é uma ilusão achar que a gente vai tornar um jogo imperfeito perfeito. Não vai. O VAR tá ali para coibir erros claros, grosseiros, como queiram, constrangedores. A bola entrou 1 metro, o juiz não viu. O Vitor Roque se projeta em cima do Arboleda e não o contrário. Pênalti mal marcado. Nesse lance, cara... Eu acho que não é pra VAR, realmente. Os árbitros, de uma maneira geral, eles ficam com muito medo da repercussão do dia seguinte, né? E do que aconteceu já antes do jogo. A gente lembra que durante a semana, o Fluminense, após a primeira partida, divulgou uma nota oficial reclamando da arbitragem, fazendo críticas à arbitragem, Eu acho que isso, de alguma forma, impacta sempre no jogo seguinte. E, no caso, impactou no jogo de ontem. Porque, como eu disse, o jogo estava transcorrendo... O Bruno Arleu escolheu apitar de um jeito a partida de ontem. Que era o quê? Tentar deixar o jogo correr o máximo possível, não marcar qualquer contato físico como falta, tentar dar mais dinamismo na partida. E aí ele faz isso no lance. E aí quem está na cabine do VAR tem que entender também que tipo de arbitragem está acontecendo no campo. Pô, o árbitro está deixando o jogo rolar. Não é qualquer contato físico que o árbitro está marcando pênalti, ou falta, ou parando a jogada. Então, deixa o jogo andar. Agora, como eu disse, o Bruno Arleu é um árbitro que carrega o escudo da FIFA. Ele tem que ter o discernimento e ter a palavra final num lance desse. Não, eu vi no campo, não foi, estou revendo aqui na imagem, aqui, vou manter ou não vou manter, enfim. Tem que ser dele a palavra final.
e não ser orientado, sugestionado pelo VAR? Bom, capítulo arbitragem à parte. Eu acho que a prova de que o estadual está pequeno para o Flamengo é que, como até debatemos na semana passada, só um jogo lotou o Maracanã. Aliás, em todo o estadual, que foi o jogo de ontem. E nenhum outro jogo a gente viu o Maracanã cheio na competição. Nem na semi com o Vasco, nem na primeira final com o Fluminense, com público muito baixo, inclusive menos de 40 mil no jogo da ida. Então, assim, é um estadual que era uma pegadinha, uma armadilha para o Flamengo mesmo. É um torneio pequeno para as pretensões do clube, isoladamente. E é legal pela rivalidade, ainda que seja contra um rival que nesse momento está em outra prateleira. Mas que conclusões o Flamengo pode tirar de um torneio que é cada vez mais um torneio de pré-temporada, visando ao pega pra capar, que vai começar daqui a 2 semanas, Campeonato Brasileiro, Super Mundial, Libertadores, Copa do Brasil. Quais são as conclusões que o Flamengo do Felipe Luiz pode tirar desse estadual, visando agora os compromissos mais pesados que vão se iniciar em 2 semanas? Posso começar discordando de você? Eu acho Claro. que nunca vai perder o encanto da rivalidade. Acho que a diferença esse ano ela só foi maior porque o Botafogo não conseguiu se organizar para disputar o estadual. Não que ele não queira ter disputado, não que ele não quisesse ter disputado. O Botafogo até quis, tentou contratar treinador, reforçou elenco, não deu tempo de o Botafogo se ajustar para disputar. A diferença do elenco do Botafogo para o Flamengo não é grande. O Botafogo tem o título da América e tem o título brasileiro. Mas já é o terceiro estadual que o Botafogo não chega na semifinal. Circunstancialmente, mas acho que não dá para sentenciar que o Flamengo descolou no estadual, o estadual virou um passeio para o Flamengo. Acho que não. Acho que o Botafogo poderia ter competido, acho que o Fluminense por uma bola não chegou, existe diferença, mas ele competiu também. Eu acho que dá jogo, entendeu? Não é essa barbada toda e só não deu mais jogo porque o Botafogo não conseguiu se preparar a tempo. Porque o Botafogo teria elenco para encarar o Flamengo. Se o Botafogo ano que vem quiser disputar o estadual, eu acho que tem jogo. Agora, nesse momento, sim, o Vasco nessa temporada, não é páreo, sim. Os Esse estadual não são teve. páreos. E o Fluminense, cara, que por um tempo conseguiu encarar o Flamengo na ideia de jogo, porque ele nunca vai conseguir, no futuro próximo, pelo menos, equiparar o Flamengo. Embora tenha gasto bastante, né? Tem, mas também ainda não assim, pode... há uma distância muito porque grande. Porque às vezes a gente trata dos também... dois elencos. Tudo bem, o investimento do Flamengo é muito alto, mas o Fluminense gastou muito e vem gastando muito. Sim. Vem gastando muito. E acho que o Fluminense tem é para fazer mais. Acho que o elenco do Fluminense tem possibilidade de você apresentar um futebol melhor do que foi apresentado. Teve tempo de trabalho, teve pré-temporada, e o Fluminense apresentou pouco, eu achei. Bem pouco, para o que tem nas mãos. O Fluminense pode jogar mais. É uma obrigação do Fluminense jogar mais com o que tem. E jogou pouco. Há uma frustração do tricolor nesse momento, porque num passado recente, cara, há 2 anos, ele viu o Fluminense com o mesmo nível de investimento, talvez até menos. Exato, menos, eu talvez diria até menos, né? Encantar a América do Sul graças a uma ideia de jogo, bem treinada, bem executada, e era lindo ver o Fluminense jogar. Então ele se habituou àquilo, ele tocou o céu, e aí ele fala, pô, ele não quer descer dali. Ele vê o time de hoje jogando... Cara, pra mim o Fluminense ontem tinha uma ideia de jogo, era sobreviver até os 30 do segundo tempo e tentar algo ali no fim da partida. Era a maneira como o Fluminense... Cara, o Fluminense em 2 jogos contra o Flamengo não conseguiu fazer uma saída de jogo. Sim. Não conseguiu. O Flamengo abafou todas as vezes que o Fluminense tentou sair jogando, o Flamengo conseguiu abafar. E a chance do Keno foi criada num balão do Thiago Silva pra frente já na parte final do jogo, no desespero. Então, eu vendo o elenco do Fluminense, vendo quem o Fluminense tem, os jogadores da base que o Fluminense pode utilizar, acho que o Fluminense tem obrigação de jogar um futebol melhor. Vai ser do nível do Flamengo, vai ser do nível do Inter, não sei. Mas comparando o Fluminense com o Fluminense, tá? O Fluminense pode jogar mais do que apresentou nesse estadual. O Fluminense chegou a ficar em 10º lugar no estadual no momento do campeonato. Sim. E os titulares já tinham estreado. Quase não chegou. Então, chegou à final com mérito, goleou Volta Redonda na semifinal e aí garantiu a vaga na final. Mas é um começo de temporada, na minha opinião, de um futebol bem abaixo do que o Fluminense pode jogar. A ideia de jogo. Ontem... é difícil, né, a gente, depois do resultado, questionar algumas mexidas que fazem os técnicos, né? Mas, por exemplo, eu, no intervalo, eu não tiraria o Otávio, por mais que ele tivesse cartão. O Otávio tem uma experiência suficiente, já tem uma rodagem no futebol, que ele pode jogar uma final contra o Flamengo amarelado, né? Assim, porque aí trava o mano numa mexida. Por exemplo, nessa questão de ele tentar ir pro tudo ou nada.
partir dos 25 do segundo, precisando fazer gol, você tem que erradicar, tirar a sua ideia de, eu tô jogando para não deixar o Flamengo fazer um gol. Mas eu preciso fazer um, pelo menos. Cara, eu não tiraria, trocaria o Keno pelo Everaldo. Eu tiraria, aí sim, tiraria o Otávio com o amarelo e colocaria uma dupla de ataque lá na frente com o Cano e Everaldo, porque o Fluminense não estava conseguindo nem criar para o Cano finalizar. E quando você não consegue criar, não tem uma ideia de jogo estabelecida, não consegue abastecer o seu atacante para ele finalizar, o que você faz? Joga a bola na área. E o Cano não é esse jogador para ter essa bola na área. Ele pode brigar pela segunda bola na área. Mas o Everaldo é. Eu acho que o Mano falhou nessa questão de não colocar essa dupla de ataque para tentar empurrar o Flamengo lá para trás, tentar jogar o Flamengo lá para trás, botar o Flamengo dentro da sua área e tentar fazer alguma coisa diferente. O Mano não fez. Eu acho que vai muito da questão que você falou de ideia de jogo, muita diferença do Diniz pro Mano, né? Sim. Você falou do Germancano. A transmissão do Sport TV ontem, ela flagrou um momento, ela trouxe uma informação muito relevante para mim, que eu acho que ela está reverberando pouco, inclusive. O Mano tira, ali na reta final do jogo, o Cano, coloca o Everaldo. E aí, na hora, a transmissão do Sport TV percebeu que o Cano saiu mais cedo do que o Everaldo entrou. E ficou uma dúvida por que aquilo tinha acontecido. O Cano, segundo o que foi informado na transmissão, ao perceber que ia sair, ficou muito bravo e deixou o campo. Deixou o campo, não quis cumprimentar o Mano, com cara de poucos amigos. E aí depois o Everaldo entrou. E eu fiquei pensando sobre isso. Se põe na posição do Cano. Ele se habituou a jogar com o estilo de jogo que era de pé em pé, até a bola chegar nele para concluir. Ontem, o Cano era um espectador em campo, porque no modelo de jogo do Fluminense, a bola não chega nele. Não tem criação. Então até fazia sentido, pela maneira como o time jogava, colocar lá um jogador mais forte fisicamente para tentar ganhar uma bola aérea, no chutão para frente. Só que junto com o Everaldo entrou o Keno, ou seja, quando tem uma mínima possibilidade de ter um pouco mais de jogo, da bola chegar no pé do Cano para ele finalizar, ele sai, entra o Everaldo. Então eu entendi a frustração do Cano, não estou defendendo ele sair de campo antes do Everaldo entrar, não. Mas eu entendo a frustração dele, porque ele se habituou a jogar de um jeito que beneficiava muito o estilo dele. Muito. E agora vai ser difícil o Germancano se criar, especialmente quando o adversário é o Flamengo. Porque o Fluminense teve a ideia de jogo de sobreviver até os minutos finais e tentar algo ali, do jeito que desce no fim da partida. Em defesa do Mano, acho que o elenco do Fluminense tem uma carência. Principalmente, essa carência ainda ficou mais clara quando o Ganso teve o problema de saúde dele e ele não pôde disputar o Campeonato Carioca, que é a ausência de um armador. E aí o Mano teve que se desdobrar para tentar suprir a ausência desse armador. Sem o Ganso, ele tentou o Lima, ele está tentando com o Arias, mudando o Arias um pouquinho de função. E, cara, assim, e as características do Arias, o Arias é um ótimo jogador, dos melhores que a gente tem no futebol brasileiro, mas o Arias não é um armador de jogo. Ele não é um camisa 10, ele é um cara com potência, com força, com velocidade, para jogar ao lado de um camisa 10, né? Tantos e tantos gols do Fluminense, a gente viu do Ganso colocando passes sob medida para o Arias atacar lá a linha de fundo, cruzar ou concluir. Então, o Fluminense agora investiu no Lescano, paraguaio. Tomara que ele se adapte bem ao futebol brasileiro e ao Fluminense, porque eu acho que é uma carência no elenco do Fluminense e que pode ajudar a melhorar essa qualidade de jogo do Fluminense. De fato, o Ganso fez falta. Sim. Fez falta principalmente porque o Fluminense não tem um substituto pelo Ganso e porque o Fluminense não tem um jogador com essas características de armar o jogo. Muito do Cano não receber bolas também é isso. O Fluminense ficou ali com um vazio de ideias no meio. Era o Arias se desdobrando para tentar carregar a bola o tempo inteiro como um camisa 10, que ele não é. Mas que, aos olhos do Mano, era a melhor solução para substituir o Ganso. E em defesa, não defesa, mas assim, constatação. O Mano, eu acho que ele faz o que 9 em cada 10 treinadores brasileiros fariam com o elenco do Fluminense quando encara o Flamengo. Se defender, é que o Diniz é a exceção a cada 10 treinadores. Aí o torcedor se habitua a ver essa exceção brilhar por um período razoável de tempo, conquistando muita coisa, e fala, cara, eu quero isso de volta, quando é que eu vou ter isso de volta? Mas é algo que acontece raramente na história do futebol. Você, com ideia de jogo apenas, conseguir ser superior a um time que no elenco era muito melhor que você. Eu nem sei essa se realidade trazer o Diniz de novo seria a ideia para o Fluminense. Acho Até que porque não, o Diniz inclusive. continuou e não conseguiu fazer a mesma coisa. Exatamente, acho que não, inclusive. Acho que é tentar se reinventar dentro do próprio Fluminense mesmo.
Porque há bons jogadores. O Canóbio é um bom atacante, você tem o Ares, você tem o Hércules, que ainda não engrenou no Fluminense, o Martinelli, o Fuentes, que infelizmente se machucou e é um desfalque. Bom jogador. Você tem Thiago Silva, você tem os meninos da base. O Fluminense pode fazer mais. Pode ter um modelo de jogo mais agradável para o seu torcedor, ter mais volume ofensivo, que eu acho que faltou nessas finais. Vou agora ao vivo, à sede do Flamengo, saber do futuro rubro-negro. Daqui para frente, a semana de data FIFA, qual é o planejamento do Flamengo até o Campeonato Brasileiro. A repórter Lívia Laranjeira está ao vivo conosco. Tudo bom, Lívia? Bem-vindo à Seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, Eric, Lino, Ramon, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Eu estou, na verdade, numa sala de reuniões aqui na Gávea, na sede do Flamengo, já ao lado da Taça Zico, como foi batizada a taça do Campeonato Carioca de 2025. Por enquanto ela está aqui guardadinha, a gente conseguiu chegar pertinho para fazer esse bate-papo aqui com vocês direto ao lado dela, mas em breve estará no Museu do Flamengo, aqui também na Gávea, para apreciação dos torcedores rubro-negros. Uma temporada que começou diferente para o Flamengo, né? Com o Felipe Luiz avisando desde o começo do Campeonato Carioca que não exporia os seus jogadores, não levaria eles até o limite. Havia uma preocupação de fazer um controle de minutagem e ele deixou isso bem claro, né? O Felipe Luiz, que manteria o planejamento, ainda que isso custasse o título carioca. Não custou, então foi 100% para o Felipe Luiz. E também um ano em que o Flamengo começa essa temporada, né, nesse começo de Campeonato Carioca, mais aberto à imprensa, com treinos abertos à imprensa, com mais entrevistas coletivas e exclusivas. Então foi um começo de temporada diferente, mas que vem mais uma vez com o título carioca, o 5º nos últimos 7 anos, conquistado pelo Flamengo. Você pergunta dos próximos passos, como é que está o planejamento do Flamengo a partir de agora, pensando já na estreia do Campeonato Brasileiro. O time só vai ter folga, o elenco só vai ter folga hoje. É claro que houve muita comemoração, até dá para sentir ainda aqui dentro da taça, viu, Rizek? Um aroma de cerveja. Teve muita comemoração ontem, depois desse título carioca. Hoje os jogadores têm folga, mas amanhã eles já se reapresentam para seguir esse trabalho visando a estreia no Campeonato Brasileiro. Isso, claro, sem os jogadores convocados pelas suas respectivas seleções. São 8 convocados do Flamengo, tá? Tem os 4 que foram convocados para a seleção brasileira, Alexandro, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Aí os 3 uruguaios, Arrascaeta, De La Cruz e Varela, e o Gonzalo Plata, convocado também para a seleção equatoriana. Então, tirando esses 8, todo mundo se reapresenta amanhã. E a ideia do Felipe Luiz e da comissão técnica do Flamengo é aproveitar esse período aí de quase 2 semanas até o jogo contra o Inter no dia 29 de março, para tentar recuperar alguns jogadores. O Flamengo sofreu com desfalques, com lesões nesse começo de temporada. Então, vai aproveitar esses dias e esses treinamentos para ter esses reforços, a gente pode dizer assim, para a estreia do Brasileirão. Então, são os casos, por exemplo, de Bruno Henrique e Danilo, os dois ainda se recuperando de lesões na coxa direita, devem voltar a treinar nos próximos dias. Tem também o Michael e o Cebolinha, que ficaram à disposição ontem. O Michael até entra no segundo tempo, né? Os dois ainda não tinham condições de ser titulares, então vão aproveitar também esse período, assim como o Juninho, mais um jogador que se recuperou de uma lesão muscular, fez o gol, né? Fez um dos gols no jogo de ida da final contra o Fluminense, também participou do segundo jogo, mas ainda não está 100% fisicamente, então é mais um jogador para quem esse período sem jogos vai ser importante para esse recondicionamento físico. Então a estratégia do Flamengo nesse momento é essa, um pouquinho de descanso, um dia de folga depois dessa conquista, mas já voltar com força máxima para continuar esse trabalho. O Felipe Luiz sempre deixou claro que esse começo de ano ainda seria encarado como uma sequência de pré-temporada, então agora começa para valer com o Campeonato Brasileiro. Ele pode ter aí esses reforços à disposição já para essa estreia diante do Internacional. Rizek. Obrigado, Lívia. Deu muita informação aqui. Muito obrigado. Grande abraço para você, um ótimo trabalho e até a próxima.
antes de mostrar o Felipe Luiz, a gente critica tanto as federações. Pô, Taça Zico foi uma ideia muito boa, né, cara? Muito boa. Você não gostou? Gostei. Muito boa, cara. Acho que ano passado foi Roberto Dinamite já também, não foi? Não lembro. Ou retrasado, mas já teve. Já teve a Taça Roberto Dinamite não também. Acho muito boa, porque assim, ela é boa em qualquer aspecto. Se o Fluminense ganha a taça, imagina que legal o Fluminense ter na sua sala de troféus a Taça Zico conquistada em cima do Flamengo. Você não gostou da ideia? Não, gostei aqui. Eu queria acrescentar. Acho que teve uma homenagem ao José Carlos Araújo. Também. Ele estava no palco distribuindo as medalhas. Eu acho legal. Você tem que homenagear pessoas, de preferência em vida, né, cara? Sim, e assim, é isso, porque ela funciona sob qualquer ângulo. Se ganhar o Flamengo, por razões óbvias. Se ganhar o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, por razões óbvias também, eles têm lá a Taça Zico. É uma ideia muito boa. E você homenageia quem fez a história e merece ser homenageado. Não, só para falar do troféu Roberto Dinamite, o ano passado. Artilheiro do campeonato. Exatamente. Mas aqui no Rio a gente já teve alguma homenagem ao Roberto também. Eu não estou lembrado, mas eu acho que... Bom, se teve, pode fazer mais muitas evidente. outras, inclusive. Vamos ouvir o Felipe Luiz, agora campeão estadual como treinador. Estou muito feliz, extremamente feliz. Não é fácil conquistar títulos, não é fácil. É muito trabalho. Você citou aí inúmeras conquistas que tivemos, e o Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, né? Mas te proporciona a possibilidade de ter um elenco tão qualificado como para disputar títulos. Eu estou muito orgulhoso do nosso trabalho, dos meus jogadores, do esforço que eles fizeram em toda a pré-temporada, em toda essa trajetória para conquistar. E eu sou um cara muito ambicioso. Eu quero mais. Sabemos, Felipe Luiz. Aqui estão as 3 taças que ele já conquistou. A Copa do Brasil, ele assume o time na semifinal. O jogo da ida contra o Corinthians, dirige a equipe em 4 jogos. O Felipe Melo, nosso comentarista, opina que mesmo se o Tite tivesse continuado, o Flamengo teria sido campeão. Tenho minhas dúvidas, porque eu acho que o Felipe mexeu tanto no Flamengo, melhorou tanto o Flamengo em tão pouco tempo, que eu tenho minhas dúvidas. Mas fato é que ele conquista já com a assinatura dele em 4 jogos de Copa do Brasil. Né? Ele toma decisões cruciais para a sequência da competição. A Supercopa, que é um jogo só, contra um Botafogo ainda desmembrado, e o estadual, que ele dirige o time de cabo a rabo. A Copa do Brasil, sem dúvida, eu acho que ela tem um peso, embora só com 4 jogos, muito grande, porque a transformação de um time em pouquíssimo tempo, assim, logo na estreia, você já vê ideias diferentes em relação às que estavam colocadas em prática. É um começo fulminante de carreira do Felipe Luiz. Eu tô assim... Fulminante. Eu tô... A palavra seria empolgado, né? Eu sou um cara que defendo os novos técnicos, né? Eu acho que tem que ter oportunidade desde que essa pessoa esteja preparada para isso. O Felipe se prepara há anos para ser hoje o que ele é. É o início de uma carreira muito promissora. Você que fala que acha que ele vai ser o técnico da seleção, não é isso? Cara, eu tinha essa impressão, só que falta combinar com ele, né? Ele diz que o principal objetivo de carreira dele, assim, o próximo objetivo, é trabalhar na Europa, não é nem a seleção. Ele gosta do dia a dia, gosta de clube. Ser daqui a pouco. A não ser que haja um dia um chamado para ele, irrecusável, mas assim, o horizonte dele é trabalhar, não agora, claro, o horizonte dele é trabalhar na Europa, mais do que a seleção. Assim, e principalmente as ideias, como ele comunica o futebol pra gente, pra torcida. Eu acho que o técnico hoje ele é muito, muito além da sua tática no campo. Claro que aquilo vai interferir muito na aceitação dele para a opinião pública. Mas ele comunica muito bem, ele fala muito bem com a imprensa, ele fala muito bem com os jogadores. Ele é um técnico, para mim, em informação, mas informação já quase completa, né? Por tudo que ele fez. E as tomadas de decisões dele, você tá falando, eu tô vendo aí a taça da Copa do Brasil, o jogo depois da expulsão do Bruno Henrique contra o Corinthians, né? Da expulsão do Mateuzinho, a atitude que ele tem de colocar um zagueiro da bola pro Corinthians e falar assim, não, eu vou jogar me defendendo. Meu time sabe fazer isso. Para mim, aquela atitude ali que ele fez, para mim, foi uma coisa incrível. Pouquíssimos fariam isso. E ele é um obcecado, cara. Então, assim, ele se sentiu muito superado pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aliás, é a derrota que ele tem aqui, né? Ele tem 27 jogos, 3 taças e 1 derrota. Mais taças que derrota. Ele é obcecado, cara. Ele dedicou muito tempo a estudar o Fluminense para aquilo não se repetir. Ele é muito obcecado, assim. Ele vive intensamente, consome muito a vida dele. Onde ele vai chegar, eu não sei. Só sei que o começo dele é fulminante, cara.
Fulminante. Fazia tempo que a gente não via um treinador surgir com essa expectativa. Ele teve, assim, uma sorte, entre aspas, muito grande, né? De primeiro entrar assumir um time com tanta oferta de qualidade, com jogadores do nível que o Flamengo tem, numa casa que ele já estava dentro, né? Porque ele estava trabalhando com a base, com jogadores que ele já conhecia. O elenco que ele assumiu, né? Também fez diferença. Com um contexto de parâmetro, né? Ele tinha que mudar o que o Tite estava fazendo de alguma forma, ele tinha que de alguma forma apresentar algo diferente. E é muito fácil para ele olhar para os jogadores e pedir a colaboração desses jogadores. O Danilo ontem, no meio da entrevista dele pós-jogo, ressaltou isso quando ele falou sobre o Felipe Luiz, que é um treinador que ouve muito a gente, com quem a gente consegue conversar bastante, com quem a gente tem muito relacionamento e diálogo. Então, era um contexto que, por mais que fosse e foi desafiador, porque, poxa, o Flamengo troca de treinador e precisa de alguém para resolver algum problema. Algo não estava funcionando. Ele chega e ganha a Copa do Brasil. E, a partir daí, tudo se transforma. Ele tem todos os méritos do mundo. Mas ele também, entre aspas, tem a sorte de um contexto que o favorecia muito, né? Ele vai ser desafiado ainda na carreira por ambientes que talvez não sejam tão bons, por clubes que não tenham talvez as ofertas que o Flamengo tem à disposição, a não ser que ele já tenha partido de uma plataforma muito alta, que dali ele vá para grandes clubes europeus e seja desafiado no outro nível, porque ele tem muita capacidade. Acho que finalmente a gente achou um treinador que a gente pode colar nele o símbolo de uma nova geração. Tem algo novo acontecendo no futebol brasileiro e o Felipe Luiz indica isso. Você assina embaixo disso? Estou vendo que você está olhando a gente meio assim. Não, é assim, eu acho que tudo que ele apresentou agora é muito empolgante, só que o futebol brasileiro, ele massacra as pessoas muito rapidamente. O Flamengo toma 3 porradas no Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz, não é isso tudo, está começando, tem que baixar a bolinha dele, está achando que é isso, está achando que é aquilo. Então, assim, e ele sabe disso, Você vê que ele é muito ponderado nas entrevistas. Agora, de fato, a forma com a qual o Flamengo tem jogado sob o comando dele é muito empolgante mesmo, assim. A saída de bola do Flamengo é um negócio assim que você vê que é trabalho, que é treinado, que os jogadores sabem exatamente o que precisa ser feito. A pressão no adversário no campo de ataque também é treinada, é preparada. Foi elogiado, inclusive, ontem pelo Thiago Silva e pelo Mano Menezes nas entrevistas, essa forma com a qual o Flamengo se comporta na hora de marcar o adversário. Isso tudo é trabalho, é estudo e é trabalho em campo. É os jogadores comprarem a ideia do treinador. Eu só ficaria assim com um pouquinho de calma, porque o futebol brasileiro é uma máquina de muita gente. Então, para a gente não ali na frente não olhar para trás e falar, caramba, olha só, o Felipe está sendo agora super elogiado e não é isso tudo, ou não é isso tudo, ou precisa ter um pouco mais de calma, ou a carreira dele ainda está em construção. Eu só mantenho meio pé, eu não boto um pé todo atrás não, meio pé atrás. Não, e vai ser o primeiro campeonato brasileiro que ele dirige o Flamengo desde o começo, com uma expectativa muito grande que o próprio trabalho dele gerou. E eu acho que, como eu considero o estadual um campeonato de pré-temporada, para você se ajustar mesmo para o que realmente importa, para o que realmente é relevante, eu acho que o estadual apontou algumas coisas para o Flamengo. Primeiro, que a gente já sabia, o setor defensivo do Flamengo hoje sobra aqui no Brasil, em termos de entendimento de jogo, de peças que ele tem. Acho que não tem ninguém hoje no setor defensivo no Brasil pare para o Flamengo. Para mim, o estadual comprovou aquilo que a gente já vê desde o ano passado, que o Nico de la Cruz é muito bom jogador, mas o ritmo de jogo aqui no Brasil, a quantidade de jogos é um problema. Ontem ele estava jogando super bem, mas vi ele no fim do jogo abrir o bico. Eu acho que é um ponto de atenção, assim como o estado físico do Arrascaeta. Eu acho que o estadual mostrou, na minha opinião, que embora o Flamengo não tenha visto pressa para isso, eu acho que falta um reserva para o Pedro, centroavante mesmo, camisa 9 mesmo, coisa que o Juninho e o Bruno Henrique, por mais que sejam bons jogadores, não são dessa característica. Eu acho que faz falta para uma temporada como a que a gente tem aqui, um reserva. E aquilo que o próprio Felipe e o Boto também já detectaram, que o Flamengo tem uma abundância de jogadores de lado muito bons, de velocidade. Michael, Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, o próprio Bruno Henrique. Falta um jogador de características um pouco diferente para o ataque rubro-negro. E eu estou falando, claro, de quem pode investir, de quem já tem um elenco farto e pode investir ainda mais. Eu acho que faz mais falta um reserva para o Arrascaeta do que para o Pedro. Também.
Também. Pro estilo de jogo do Flamengo hoje, pro também. estilo de jogo. Verdade. Eu acho que, assim, claro, você encontrar um cara com as características do Pedro é muito difícil. Então, você tem no Juninho essa possibilidade, você tem no Bruno Henrique, que vinha se adaptando super bem. Na minha opinião, é o melhor ano do Bruno Henrique, desde que ele sofreu aquela lesão seríssima em 22. Em 22. Acho que esse ano ele começou super bem, entendendo mais a posição, jogando de costas muitas vezes, que ele sempre teve essa dificuldade, ele sempre foi um jogador de arranque, né, de espaço. Você vê o Flamengo trabalhando, o Bruno Henrique, para ser essa opção ao Pedro. Eu acho que ele pode ser essa opção. Acho que ele tem grande chance de ser essa opção junto com o Juninho. E acho que essa questão do armador, a exemplo do Fluminense, acho que faz falta ao Flamengo também. Não ter um cara para entrar no lugar do Arrascaeta, até para descansar o Arrascaeta. Como você falou, por que o De La Cruz melhorou? Porque a minutagem dele foi baixa nesse início de temporada. O De La Cruz não aguenta 40 jogos em sequência. O De La Cruz jamais vai ser o Conca, por exemplo, que jogou um Campeonato Brasileiro às 38 rodadas. Exatamente. Num nível alto. Não vai ser. E ainda tem seleção uruguaia no meio, enfim, que aumenta a minutagem dele. Então, se você conseguir dosar essas coisas, e acho que no meio-campo o Flamengo ali na parte de volante consegue, você pode puxar o Gerson para fazer aquela posição muitas vezes. Você tem o Alan, que está melhorando de nível, o Felipe está recuperando esse jogador. Eu ainda acho que ele vai dar boa resposta nessa temporada. Mas eu acho que a função do Arrascaeta é que o Flamengo precisa de um jogador para revezar com ele. E deixa eu entrar num assunto polêmico e que, assim, não é novidade, porque se você pesquisar aí, der uma busca, você vai ver que alguns veículos noticiaram isso. Vou falar sobre isso da minha interpretação. Acho também que o Felipe tomou uma decisão corajosa, eu não vou nem avaliar se ela foi certa ou errada, tá? Mas ele e o Boto tomaram uma posição corajosa que foi não se interessar. Cara, eu tenho que falar com muito cuidado, muito cuidado, e medir bem as palavras. O Neymar é um craque, ninguém discute o talento do Neymar, ninguém discute. O Neymar é um jogador indiscutível, tecnicamente falando. Mas a informação que eu tenho, e foi publicada por outros veículos já, não estou contando nenhuma novidade aqui, a informação que eu tenho é que a dupla Felipe e Boto não se empolgaram. Quando houve a possibilidade, Neymar vai voltar para o Brasil, não vai ficar na Arábia. Que aí, quando os dois foram consultados, eles passaram alguns dias pesquisando, conversando, entraram em contato com o Jorge Jesus, prós e contras, e colocavam no quadro assim, prós, qualidade, o jogo, o craque que é. Contras, vocês também sabem do que eu estou falando. E optaram por não vamos seguir por esse caminho, a gente não vai se interessar por esse caminho. Eu acho que é uma saída corajosa, não vou nem julgar aqui se ela é certa ou errada, mas acho que é também uma medida corajosa para quem está começando a carreira agora. E poderia ter no Neymar um escudo, por exemplo, coisa que eu acho que ele é no Santos. O Flamengo foi por um outro caminho, não se empolgou em ter um jogador desse tamanho, que seguia uma outra linha de contratação para a temporada. Acho que é uma medida corajosa também. Se ela é certa ou errada, o tempo vai dizer. Mas já é um cara de muita personalidade, E tem hoje um casamento muito fino com o Boto. Assim, os dois, até mentalidade europeia, né? O Felipe construiu a carreira na Europa, me parece que os dois pensam o futebol muito parecido, cara. Bom, eu acho que se o Flamengo teve a chance de contratar o Neymar e não contratou, eu acho um erro. Não pode ser o tempo de contrato, ele só queria ter o meio do ano. Foi prós e contras mesmo. Assim, era uma possibilidade que foi aberta. Isso já foi noticiado, não estou contando aqui uma novidade. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Tá? Eu tenho internamente do Flamengo. E se o Flamengo teve a chance de contratar e não contratou, errou. Simples assim, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo deu uma acertada gigantesca, cara. Primeiro porque o Neymar usaria o Flamengo como uma transição também, porque a aspiração do Neymar ainda é voltar para o futebol europeu, tentar alguma coisa fora do Brasil. É isso que ele diz, né? É isso que foi colocado para o Santos, inclusive, na negociação dele. E a relação do Santos com o Neymar é diferente da relação que o Neymar teria com o Flamengo. O Neymar seria exigido no Flamengo na primeira semana. No Santos ele consegue acomodar ainda essa coisa do vou me recuperar, voltar na hora certa, as coisas vão acontecer com o tempo. Embora o entorno do Flamengo seja melhor para ele, né? O Flamengo não daria tempo para ele. Para essa recuperação, acho que o entorno ali... O entorno do Flamengo seria melhor para ele. A exigência é menor. Você tem muito mais qualidade em volta para ele, ele jogar mais. O nível de exigência desse cidadão é um negócio muito sério, né? Assim, eu fiquei surpreso com a informação que a Lívia trouxe. Já se representa amanhã, já vai trabalhar. Ele é muito obcecado, cara. Ele trabalha muito. E assim, será que o Neymar... Com todo respeito, cara, será que o Neymar se encaixaria nesse nível de exigência que o Felipe
quer dar ao time dele, quer dar ao dia a dia do Flamengo? Eu acho que ia se encaixar, Rizek. A gente tem que entender o Neymar de um outro jeito, ok. Mas, assim, claro que ele ia se encaixar, cara. O Neymar não é criança, gente. O Neymar é um profissional com 33 anos. E que fez 7 jogos em sequência no Santos. Fez 7 jogos em sequência no Santos depois de ficar 1 ano e meio parado. Claro que ele ia se encaixar. E claro que ele ia mudar o Flamengo de patamar. E claro que ele ia melhorar o nível de jogo do Flamengo. Agora, é problema do Felipe achar que deve ou não deve, é melhor ir sem. Ok, o Felipe é que sabe, ele é o técnico, ele manda, ele tem conhecimento do elenco, do grupo. Como analista, se você me perguntar, você é dirigente de um clube, você tem a chance de contratar o Neymar, você contrata? Eu contrato. Eu contrato. O que eu sei é que não foi uma decisão simples. Passaram dias colocando prós, contras, prós, contras. Aí liga pro Jesus também, a resposta não é das mais animadoras no sentido de aconselhar aí adiante. Eu tentei tomar cuidado porque esse assunto é muito polêmico, né? E assim, tudo que envolve o Neymar está muito polêmico aqui. Eu estou falando estritamente de campo, do atleta profissional. E o Felipe tem sido muito firme nas decisões dele. No episódio do Gabriel, Sim. Quando ele pede o afastamento do Gabriel no fim do ano. Barrar o Fabrício Bruno. Barrou o Fabrício. Abriu mão do Davi. Perfeito. Abriu mão do Alcaraz, que foi a maior contratação da história do clube. Perfeito. O Felipe tem sido muito firme nas decisões dele. Tem assinatura. Bem lembrado. Né? Tudo bem no Flamengo lembrado. tem assinatura. Apostar no Varela, que é um jogador que não é uma E de renovação dele, inclusive. Exato. Até o Varela ficou surpreso, eu já contei aqui, mas vocês gostam de mim? Pô, a gente gosta pra caramba de você. Até o Varela ficou surpreso da maneira como o Felipe Luiz trata. Abrir mão do Lohan, que é uma das joias do clube. Perfeito. Com multa rescisória de milhões e milhões. No momento não me serve. Então, ele tem tido, assim, muito controle do futebol, né? Ele tem sido um cara atuante nessa parte fora de campo também, trabalhando junto com o Boto. Claro que a última palavra é a do presidente do Flamengo. O Flamengo tem um regime presidencialista. Ainda que ele tenha dado... Ainda que o novo presidente venha dando muita liberdade para o futebol tomar as próprias decisões, né? E o Felipe tem sido parte dessas decisões com muita firmeza. Isso é inegável. E o Neymar que o Felipe avaliou não é o Neymar que fez 7 partidas agora, voltou para o Santos e a gente está olhando. O Neymar que ele estava avaliando era o outro. Mas você tem que olhar em perspectiva quando você avalia uma contratação dessa, né? Por isso E não havia essa perspectiva. perspectiva. De contrato. Por isso que eu entro nessa questão. Eu não sei também as condições. Para 4 meses. O que o Rizek trouxe é que existia a possibilidade de negociar com ele. Vamos atrás, assim, a presidência encaminha para o futebol. Felipe Boto, o Neymar vai voltar para o Brasil. Vamos. A gente quer, vamos entrar nessa dividida, vamos atrás. Nem significa que ia conseguir também. Mas podia não conseguir, né? Vamos atrás, a gente queremos o jogador. E a comissão técnica junto com o Boto entendeu que não era uma aposta que o clube deveria fazer. A pergunta que o Rizek fez é assim, tecnicamente, você iria... Sim, claro. Ia. Agora, o orçamento não vai cobrir, aí são outros 500, assim. Agora, tecnicamente... Se o Flamengo falou de pudesse bola, Mas é tecnicamente que dá para discutir, Eric, olha só. Não, eu só vou discutir tecnicamente também, Lino. Assim, tecnicamente que dá, porque para você colocar o Neymar, você tem que tirar o Arrascaeta. E será que é o momento para você tirar o Arrascaeta? Será que tem? Eu não sei. Mas será que é o momento de tirar o Arrascaeta agora? Acho que o Arrascaeta ainda entrega bastante para o Flamengo. Talvez você precise de algum jogador jovem para trabalhar, para ter ali dentro do Flamengo. Mas você acha que Arrascaeta e Neymar não jogariam juntos no Flamengo, por exemplo? Não dariam aquela pressão que o Flamengo teve ontem. O Pedro em campo já não dá aquela pressão. Esse Neymar agora não, esse Neymar de agora não, esse Arrascaeta de agora... O Plata, aquela pressão que o Plata faz lá na frente no Fábio, o Pedro não faz, cara. Já é outro tipo de pressão. Mas ele te entrega, de repente, o gol de cabeça que o Plata perdeu. Ok. Né? Que ele roubou a bola do Fábio, questão de encontrar um equilíbrio. E o Felipe me parece ser um técnico que ele gosta de analisar muito o adversário para também escalar o seu time. Eu acho que a gente vai ver muitas vezes no Campeonato Brasileiro, não vai ser aquela coisa do time decorado de 1-11 com o Flamengo. Eu acho, assim. Isso. Eu acho que muitas vezes ele vai jogar de um jeito no Maracanã, muitas vezes ele vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena de um jeito, o Palmeiras de outro jeito, entendeu? Eu acho, assim, vendo esse pouco conhecimento que a gente tem do Felipe ainda como técnico. Acho que ele vai ser um cara que vai mudar bastante, assim. Por exemplo, ele jogou as 2 finais contra o Atlético Mineiro. Foram 2 formações diferentes que ele teve, né? Sim. Pro jogo em casa e pro jogo fora. Pro jogo em casa ele foi com tudo pra dentro do Atlético. O resultado lá ele já jogou com 2 volantes, já fez uma coisa mais... Né? Então,
eu acho que... E Neymar, falando disso Neymar tudo, muda porque ambiente pra caramba. muda. Neymar muda ambiente. Esse foi um dos pontos do contra muito Mas ele avaliado. muda pra ruim? isso que eu ouvi falar assim, que eu nunca os vi atletas também. não gostam dele. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É que esse ano Se a única treta regras. que ele teve era num ambiente complicado, que era do PSG. Sim, que não era fácil pra ninguém ali. Nesse sentido, não. O Neymar é um jogador muito querido entre os seus pares. É que esse cidadão aqui, junto com o Boto, endureceu algumas regras esse ano de comportamento, de concentração, de levar gente ou não. E aí houve essa questão, como seria isso com o Neymar? Seria aplicável? Houve essa dúvida. Você sabe quem era um dos melhores amigos do Neymar na seleção? Na época de jogador? Deve ser o próprio Felipe. Felipe. Sim. Viviam juntos, cara. Eu acompanhei inúmeros treinos da seleção. Eles se desafiavam o tempo inteiro em campo de treino. Um tentando dar caneta no outro, um tentando não sei o quê. Corriam lado a lado. Eles ficavam muito próximos durante muito tempo nesses ciclos de seleção com o Tite. Então, mas aí o mérito do Felipe, ele virou muito rápido a chave de jogador. Isso é verdade. Ué, o episódio com o Gabriel é um exemplo. Exato. Também muito próximo dele, como eles falaram. Às vezes que ele conversou com o Arrascaeta e falou, se você não estiver bem, você não vai jogar sempre. Perfeito. O Arrascaeta disse isso publicamente. E é isso que mais me impressiona, assim, como ele virou a chave, cara, do ex-jogador, do ex-colega pro chefe. Como ele virou rápido essa chave. Quem estava no Maracanã ontem, cara, acho muito legal ver o Vinícius Júnior e torcer pro Flamengo no Maracanã. Uma bela imagem. O Vinícius foi lá ver o Flamengo. Cantou as músicas da torcida. Muito legal, cara. Muito legal. Foi lá torcer pelo Clube do Coração. E viu o seu colega... Eu queria falar mais do Wesley, cara. Porque viu o seu... Isaac tá encantado com o Wesley. Cara, eu tô mesmo, cara. Eu tô muito empolgado com esse jogador. Porque, assim, lateral brasileiro é uma instituição do nosso futebol. É uma instituição. E a gente, nos últimos tempos, está meio, assim, meio que conformado que não temos mais grandes laterais, de acordo com a cultura do futebol brasileiro. E aí eu tô vendo um garoto, que é um foguete, que com o Felipe vira titular absoluto, né? Ele assume a titularidade contra o Corinthians na semifinal, junto com o Felipe, e tá sobrando fisicamente, e tem recursos técnicos... E tô vendo esse cara evoluir muito, cara. Eu acho que ele foi um dos melhores do time no estadual. Sem dúvida. Foi um dos melhores do time. Olha que poderia votar ele para craque do estadual. Exato. Ele é um dos melhores jogadores em atuação no futebol brasileiro nesse momento. Não é à toa que está na seleção. Só que ele é o lateral ao estilo Brasil, assim, ele é o lateral brasileiro. Às vezes esse lateral brasileiro arrebenta na Europa, acontecia anos atrás, mas hoje em dia o futebol mudou um pouquinho. A seleção brasileira começou a apostar em laterais europeus já nos últimos anos, né? O Danilo, o Alexandro, aquele cara que compõe linha de 4, que te dá altura na bola parada, que te oferece um monte de coisa que a gente achou que era moderno. Eu também celebro a volta do lateral à brasileira e acho que ele simboliza isso muito bem. Acho que pode ser um pequeno detalhe, podia ser, se botar em porcentagem, 10%. É a parceria com o Gerson dele, né? O Gerson potencializou muito o Wesley na conversa, controlando esse ímpeto dele, né? Temporizando as jogadas, dando um refino mais técnico ao lado direito do Flamengo, esse entrosamento, por isso que eu citei. Caso eu, Ramon, pudesse escolher ter o Gerson e o Wesley titular no meu lado direito da seleção, eu teria para carregar esse entrosamento, né? O Gerson é muito importante na vida do Wesley, na carreira profissional dele, né? E, claro, obviamente, o mérito dele de se preparar, de ser atleta, de entender o jogo do Felipe Luiz e ir conquistando o seu espaço a cada jogo. O problema da seleção brasileira é que ela joga com pontas, né? E o Wesley tem essa facilidade para passar em corredor com o Gerson fechando por dentro, dando apoio para ele, né, cobrindo espaço. E a seleção brasileira trabalha com esses pontas, com esses jogadores rápidos, e a gente tem um outro tipo de movimentação para o Wesley. Mas eu acho encantador você ter um jogador com essa característica. Não sei como é que você encaixaria o Gerson na seleção brasileira. O Gerson foi titular, né? Nos últimos jogos como segundo volante, né? Eu fazia o Gerson André. É o segundo. Jogou Bruno com o Gerson, não foi os últimos jogos? Bruno e Gerson. Foi. Bruno e Gerson. O André, se eu não me engano, sai contra o Paraguai. Tá machucado, Não, sai contra o Paraguai. Bruno e Gerson foram jogadores que jogaram no rival. Então, às vezes o André e o Gerson... O Gerson deixou o campo ontem sentindo Ele botou a mão, mas eu acho que foi assim, aquele sinalzinho que falou, opa, melhor eu sair. Não há notícia de que isso possa prejudicá-lo. Ele já até se apresentou em Brasília, a seleção. Exatamente. Bom, vamos ouvir o Mano? Eu vejo muita crítica assim, ao torcedor que estava habituado com o Diniz. Poxa, mas o Mano justificou a perda do título pela qualidade do rival, como se isso fosse inexorável, insuperável. Dá uma olhada e veja se essa é a sua conclusão também.
A estratégia do jogo era, primeiro, não deixar o adversário ampliar, porque tinha uma vantagem, e depois de não deixar, a gente, na segunda parte do jogo, propor um jogo mais ofensivo, como fizemos no intervalo com o 0-0. Tentamos tirar áreas do meio campo, tentamos dar um pouco mais de liberdade para ele, para sair da marcação sempre bastante dura dos volantes do Flamengo. Achei que ele foi a única válvula de saída do primeiro tempo, porque pegou a bola lá atrás e era capaz de transportar a bola para frente, porque a gente não teve competência para fazer uma saída melhor e, consequentemente, criar. Segundo tempo a gente voltou, era já a ideia de colocar a Riquelme. Também tiramos um volante, porque Otávio estava com cartão amarelo. Colocamos Hércules, achei que Hércules conseguiu transportar a bola melhor por sua característica, por suas valências físicas. Acho que Arias conseguiu participar do jogo mais na segunda parte, mas o jogo continuou difícil. Toda vez que nós erramos ou demos uma chance que não estávamos bem organizados, o Flamengo nos atacava. Muito bem. Vocês também sentiram isso, Mano, justificando o vice-campeonato muito pela qualidade do rival, que é uma realidade diferente com a qual o Fluminense trabalhava antigamente? O Fluminense não se rendia à qualidade superior de elencos adversários. O Fluminense não se rendia a isso. Tentava compensar isso e conseguia na ideia de jogo. Vocês também veem a situação do Mano assim? É que pro torcedor tricolor é difícil aceitar isso, escutar isso do seu técnico, né? Embora eu acho que seja o que 9 em cada 10 senadores fariam. A exceção é o Diniz, que não é sempre que vai acertar também. No próprio Fluminense, depois dos acertos, viveu um momento muito ruim. Mas o Fluminense com o próprio Abel Braga foi corajoso também. Tanto que dos 2 títulos do Fluminense, um foi com o Diniz e o outro foi com o Abel Braga. O resgate do Ganso, inclusive, exatamente. O resgate do Ganso começa com o Abel Braga. Exatamente. O Ramon Dias falou isso ontem do Palmeiras, o reconhecimento de que o adversário tem mais investimento, tem mais estrutura, tem um elenco mais qualificado, é meio que apenas analisar uma condição de mercado. Só que isso não é uma garantia de que você vai vencer sempre, que você está com a cabeça baixa. Ele só reconheceu que do outro lado tem mais investimento. Acho que às vezes a gente pega no pé do Mano pelas coisas... Eu não estou dizendo que você está pegando no pé, mas acho que às vezes a gente pega no pé do Mano pelas coisas erradas. O que ele tem que ser exigido é aquilo que o Eric falou lá no começo do programa. Dá para jogar mais com esse time do Fluminense. Dá para tirar mais ideias desse time do Fluminense. Ele tem mais recurso técnico para mostrar. Não precisava se esconder tanto do jogo. O Mano pode e o Mano sabe. Não, e acho também que o que aconteceu no casamento perfeito ali do Fluminense com o Diniz, naquele momento específico de 2023, acontece raramente no futebol. Não é simples, não vai ficar se repetindo. Na própria carreira do Diniz, não aconteceu no Cruzeiro. Não aconteceu no Vasco, não aconteceu no Santos, aconteceu por um período curto no São Paulo. Não vai acontecer sempre, é que aquele momento foi muito mágico. E momentos mágicos não se repetem assim. Vou te dar um exemplo. O Mano foi o remédio para um problema que o próprio Diniz criou mais adiante no Fluminense. Eu acho que se não fosse o Mano, o Fluminense tinha caído ano passado. Ele resgatou essa questão de futebol mais conservador, mais posicional, sem se expor tanto. Contou com a chegada do Thiago Silva, é óbvio, né, que potencializou o time inteiro, não só a defesa, mas o Mano, pro momento do Fluminense ano passado, era o técnico a ser que aí contratado. começa a temporada, você fala, Super Mundial, brasileiro, vai ser difícil brilhar desse jeito. Você pode sobreviver bem a temporada, brilhar vai ser difícil. Eu queria dar um exemplo, por exemplo, assim, se você olha o elenco do Bahia, ele é muito melhor do que o do Fluminense? Eu acho que é do mesmo nível, vai bater ali. E você olha o Bahia jogando, é um time que busca o gol, é um time que tenta ser protagonista o tempo inteiro, é uma questão de ideia. É isso, a ideia de jogo para mim. É uma questão de você implantar e identificar e extrair mais coisas dos seus atletas. O elenco do Bahia não é melhor do que o do Fluminense, não é mesmo. Boa pensata, cara. Então, o Rogério consegue fazer com que o Bahia seja protagonista. Consegue botar o Bahia para frente. Ah, não foi campeão ano passado, teve um ano que quase caiu, não sei o quê. Beleza. O Mano, ano passado, tirou o Fluminense da zona do rebaixamento, era uma posição difícil, o Fluminense estava enterrado lá na zona do rebaixamento. Difícil. Mas, vamos falar de jogo jogado? O Bahia joga um futebol que você olha assim e fala, opa... Ideia de jogo, você falou isso. Ideia de jogo, O ano passado, o Rogério conseguiu, já falei, equilibrar, botar os melhores jogadores para jogar. No meio do campeonato, já não andou mais. Terminou o campeonato diferente. Esse ano veio contratação. Ele mudou a ideia de jogo. Ele se reinventou para potencializar o Bahia conseguir jogar de uma maneira melhor e mais eficaz. Eu acho que é isso que o Mano tem que fazer.
Tô com o Nino, tô com o Eric. O Fluminense pode mais. O Mano sabe disso. Deve Ele extrair sabe mais disso. desses jogadores. Tá pouco pro elenco que tem. Vamos para esse Palmeiras e Corinthians, no qual o Palmeiras, o derrotado,